Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao 9º episódio da releitura coletiva de O Nome do Vento. Hoje a gente tá, eu até escrevi, a gente tá comemorando quase 5 meses de releitura. A gente começou em abril, passou super rápido, tá passando muito rápido. Na teoria, a gente está no 8º encontro, mas eu tive que repartir um encontro em 2 capítulos, então é o 9º episódio, mas é o nosso 8º encontro para discutir aí os capítulos da releitura. Hoje nós vamos falar do capítulo 39 ao 45 e é isso. Vamos falar os dois e as leituras, os trechos favoritos aí. Meu nome é Marcelo e o meu trecho preferido foi lá no capítulo 41, Sangue de Amigo. Vou ler e depois a explicação. Acho que tenho ir para a aula, disse Will. Tentou falar com indiferença, mas o som saiu quase estrangulado. Olhou para mim sem jeito e meio pálido sob a tez morena. Não gosto de sangue, explicou com um sorriso tremo. Meu sangue, o sangue de um amigo. Sei lá, porque a gente... eu gostei porque a gente sempre pensa, o amigão dele mesmo é o Sam. Porque o Sam, ele é mais explosivo, ele é mais de abraçar, chorar, ele é o típico parente italiano. Eu penso até como meus familiares. Mas o Will, não, ele foi o primeiro a chamar o Kvolt de amigo, e ele é discreto, ele é sóbrio e tem um senso de humor incrível, né? Aquele amigo que o amigo dá uma pisada fora da linha, ele pisa em cima do pé. Oi, eu sou a Vicky, e ainda bem que eu tinha outro trecho, porque o Marcelo escolheu o meu também. É no capítulo 45, e ele diz assim: se esta fosse uma história de taberna, toda feita de meias-verdades e aventuras absurdas, eu lhes contaria que o meu tempo na universidade foi gasto numa dedicação pura. Eu teria aprendido o nome eternamente imutável do vento, partiria a galope e me vingaria do Chandrian. Estalou os dedos com força. Simples assim. Mas embora isso pudesse render uma história divertida, não seria a verdade. A verdade é esta. Fazia 3 anos que eu vivia o luto pela morte de meus pais, e o sofrimento daquilo tinha se esmaecido numa dor surda e contínua. Não mentirei para vocês. Houve momentos durante a noite em que fiquei insone e desesperadamente sozinho meu beliche estreito no cercado. Momentos em que fiquei engasgado com uma tristeza tão infindável e vazia que pensei que ela fosse me sufocar. Houve momentos, prosseguiu, em que eu via uma mãe segurando uma criança no colo, ou um pai rindo com seu filho, e a raiva se inflamava dentro de mim, quente e furiosa, com a lembrança do sangue e do cheiro de cabelo queimado. E eu escolhi esse porque lembra a gente que essa história não tem um final feliz. Eu sou o Silvão. Thales, eu jurava, eu tava olhando pra sua cara e falei assim, vai, Thales, vai. Eu fico por último. Aí você, na mesma hora, é alma gêmea, né, cara? É que eu te amo muito. Então, eu sou o Silvão e o trecho que eu escolhi é o seguinte. Capítulo 39. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Indagou secamente o reitor. Eu só queria ir embora. Sentia os olhares fixos dos mestres cravados em mim. Minhas mãos estavam úmidas e frias. Provavelmente eu teria abanado a cabeça e saído furtivamente da sala se o reitor não houvesse voltado a falar. Bem, repetiu ele irritado, nenhuma defesa? Essas palavras mexeram com alguma coisa dentro de mim. Eram as mesmas palavras que Ben havia usado centenas de vezes, ao me questionar incessantemente numa discussão. Suas palavras me voltaram à lembrança, numa admoestação. Como? Nenhuma defesa? Qualquer aluno meu deve ser capaz de defender suas ideias contra um ataque. Não importa como você leve sua vida, sua inteligência o defenderá melhor do que uma espada. Trate de mantê-la afiada. Olá, eu sou o Thales e o trecho que eu escolhi foi do capítulo 43.
Apesar dessas ausências notáveis, aquela vastidão de pedra cinzenta era, sem dúvida, uma porta. Cada chapa de cobre tinha um furo no centro e, mesmo não sendo do formato convencional, certamente se tratava de fechaduras. Lá estava ela, imóvel como uma montanha, serena e indiferente como um mar num dia sem vento. Não era uma porta para ser aberta, era uma porta para permanecer fechada. Oi, meu nome é Letícia e o meu trecho é o seguinte. O Erlir Kvoth está banido do arquivo. Fez um gesto largo com a palma da mão. Tentei pensar em algo que pudesse dizer em minha defesa. Mestre, eu não tive a intenção. Lorren virou-se para mim. Sua expressão, sempre tão calma até esse momento, estava carregada de uma raiva tão fria e terrível que, sem querer, dei um passo atrás. Intenção? Pouco me importam as suas intenções, Erlir Kvoth, equivocadas ou não. A única coisa que importa é a única coisa que importa é a realidade dos seus atos. Sua mão segurou o fogo. A culpa é sua. Esta é a lição que todos os adultos devem aprender. Pera. Ai, mas... Oi, meu nome é Jordana. Eu peguei o seguinte trecho. Você não está com jeito de quem sabe que será açoitado amanhã, comentou. Afastei a ideia. Imagino que ficarei curado, senhor, respondi. Ele me lançou um olhar estranho que demorei a reconhecer como aquele a que me havia acostumado na trupe. Abri a boca para falar, mas me lancei sobre as palavras antes que conseguisse proferi-las. Não sou tão novo quanto pareço, senhor. Eu sei disso, só gostaria que os outros também soubessem. Então, vamos lá, vamos começar os capítulos. Capítulo 39, Corda Suficiente, que é a segunda aula do Remy, né? Que o Kvoth tinha tido como esperança de que ele iria ouvir o Kvoth, de que ele sabia os princípios da simpatia que ele estava ensinando. E aí, com uma reviravolta, o Kvoth é quem dá a aula, porque o Remy acha que vai ser uma emboscada para o Kvoth e mal sabia ele que o Kvoth realmente sabia tudo que ele tinha dito que sabia. Quem quiser falar, pode falar. Eu não sei como é que é o nome do capítulo em inglês, só que o nome na tradução em português ficou sensacional, né? Corda suficiente. O professor dando corda pro aluno e deu suficiente, né? Deu suficiente, achou que o Kvoth não ia fazer nada, mas o Kvoth é o Kvoth. Eu acho que o nome desse capítulo é ótimo, porque quem se enforca é o Kvoth. Ele acha que ele é engraçadinho e que ele tá passando a perna do professor, e não é isso muito bem o que acontece. Quando eu li esse capítulo, eu tive um olhar de professora nele, eu fiquei extremamente desgostosa com o comportamento dele na sala de aula. Por quê? Porque eu acho que existem maneiras de você provar ao seu professor de que você tem conhecimento suficiente de uma área sem ser prepotente. Desde a forma que ele foi falar com o Remy, ele já disse, professor, isso vai ser ótimo para os outros, porque eu já sei. E ele tem toda aquela postura pomposa de quem sabe de tudo. E aí, quando o professor ele foi dizer, não, então agora você vai demonstrar, claro que o professor queria ver ele se fazer de tonto, porque o Remy é uma pessoa horrível, mas ele fez para fazer todo o professor de tonto. Ele não soube mostrar que ele sabia o assunto sem debochar do professor, e isso me incomodou, porque na universidade, assim, lá mesmo no exame de admissão, o professor diz, você sabe que a universidade é para continuar os seus estudos, né? Então eu acho que se o Kvoth tivesse provado que ele já sabia o suficiente, teriam dado a oportunidade a ele de pular a série e dar continuidade numa turma mais avançada. Mas ele não teve essa humildade, ele já chegou a dizer, não, eu já sei disso, eu não vou perder tempo aqui, me coloca em outra turma. E aí, no fim, ele acabou se dando mal, né? Mas é muito bem feito tudo que o Remy sofre, não tô justificando. Ele é um péssimo professor, ele é uma pessoa horrível e ele merece ser expulso da universidade e tudo mais. Mas eu vou... Não, ele chegou com um boneco de cera já, né? O Kvoth já tava preparado, né? Já tava com um boneco de cera na mão, tipo assim, eu vou fazer um negocinho aqui com o professor, tá tranquilo. Não, cara, é o professor. Por mais que o Remy seja um safado, né? Pô, não pode. O que eu ia falar é o seguinte, que primeiro,
concordo, mas o Kvolt tem uma super didática, né? Eu achei ótima a didática dele. Vai ser tatuando lá, né? Outra coisa também é que a gente começa a ter noção, assim, a gente relembra a noção de malfeitoria, né? Que eu acho que é nesse primeiro momento que a gente vai ser introduzido a esses bonequinhos que depois aparecem várias vezes. Várias outras vezes, né? Tipo aquele bonequinho de barro que o Ambrose carregava dele. E se a gente pensar nesses bonequinhos e também até o próprio título, né? Corda suficiente, não sei porquê, mas eu lembro também do marionetista. Além da didática do Kvolt ser muito boa, tem uma parte sobre a simpatia que eu aprendi aqui, que eu não consegui entender direito com o Ben explicando, e eu aprendi nessa parte, e me fez pensar de novo no Roubo da Lua, que é quando ele fala sobre os conceitos da simpatia. Aí ele diz assim: os conceitos da simpatia não são inteiramente fáceis de aprender, mas restam, por baixo de tudo, 3 leis simples. Primeiro, existe a doutrina da correspondência, que diz que a semelhança favorece a simpatia. Segundo, temos o princípio da consanguinidade, que afirma que parte de uma coisa pode representar a totalidade da coisa. Terceiro, temos a lei da conservação, que diz que a energia não pode ser destruída nem criada. Correspondência, consanguinidade e conservação. Isso me lembrou a discussão daquele capítulo do Lanry Transformado, em que a gente falava sobre... O Silvio deu a teoria e falou sobre como poderia existir uma semelhança entre o Lanry estar preso e imortal com a Lua, por conta das escamas do Dracos. E aí, isso eu fiquei pensando que parece muito com o que o Iax faz quando ele prende a Ludis dentro da caixa. Eu não acredito que ele tenha aprendido somente o nome da Ludis, que ele sabe o nome dela, então ele tem controle sobre ela. Até porque o Iax, ele não tá o tempo todo falando o nome da Ludis e dando ordens para ele ter controle sobre ela, como a gente vê o Haliax fazendo com o Cinder. O que acontece na minha cabeça é que eu acho que é sempre um misto de nomeação com simpatia, junto com o Alar. Quando o Yax, ele toca a flauta, ele atrai ela pela música, e aí ele também tem uma pedra Loden, eu acho que ele faz algum tipo de simpatia com a pedra da lua, e aí se encaixa em todos esses princípios que a gente tem aqui. Então, se as pedras da lua estão aqui na Terra, e a Ludis, ela está no movimento de ir e vir, talvez a própria força dos ímãs esteja puxando ela. E talvez isso esteja conectado com o que o Silvio falou num dos encontros passados sobre o Haliax. E aí eu fiquei pensando que eu ouvi em Temor do Sábio sobre colocar a sua vontade no mundo. E para impor a sua vontade no mundo, eu acho que você precisa ter um alar muito forte. Porque não tem como você impor a sua vontade no mundo se você não acredita naquilo de forma muito concreta. Então, eu acho que todo esse princípio de moldar, ele tem um quê de simpatia junto. Porque transformar as coisas talvez seja ligá-las com outros elementos. Então, de alguma forma ou outra, você vai precisar fazer uma conexão simpática. Talvez saber o nome da Ludis não seja somente o poder da nomeação. Você tem que fazer uma conexão, porque ele queria tirá-la do céu de onde ela estava e recolocá-la em outro. Era só isso, mas eu não sei se ficou confuso, mas... Eu gosto de pensar... ficou ótimo. Ficou ótimo, Vicky. Mas eu gosto de pensar, às vezes, na nomeação, que nem, às vezes, uma alavanca, assim mesmo, sabe? Que quanto menor o braço, assim, da alavanca, mais força você tem que fazer, né? Porque tem menos conversão, assim, da força que você faz para a força que vai ser movida de fato. E aí, se a gente pensar um pedacinho de pedra, Ludis, né, tendo que se tem para mover a lua inteira, né, todo o seu conteúdo, então você tem que imaginar que a força que esse ser que tem controle sobre esse movimento da lua vai ser gigante assim mesmo, né, porque se a gente pensar na história, a lua antes parece que era uma coisa meio estática, né, não tinha esse movimento entre os mundos. Então, o que faz esse movimento entre os mundos
se for uma pessoa, uma criatura, né, deve ser uma coisa muito forte para conseguir fazer isso. É o que eu tava pensando exatamente quando a Vicky tava falando, porque tem essa questão do movimento dela, tem essa questão de parte, né, às vezes, tipo assim, de ter uma parte dela que corresponde à grande lua, mas, tipo assim, eu fico pensando assim, e falando de energia, de onde, porque ela ficava parada, então de onde veio a energia que começou a movimentar ela? Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando, tipo assim, por exemplo, a Feyla foi lá e nomeou a pedra, o Kvothe foi lá e nomeou o vento e eles obedeceram. Então, será que a lua, a energia parte dela? Não sei explicar, sabe? Tipo assim, porque às vezes... Porque, por exemplo, quando o Kvothe nomeia o vento, ele não tira a energia de outro lugar para dar para o vento se movimentar. E nem a Feyla tira energia de outro lugar, ou ela se sente mais cansada, e para pedra derreter, essas coisas. É como se ele convencesse, né? Isso. Eu acho que tem essa parada da nomeação de que a energia, o próprio elemento fornece a energia para se modificar. Que aí, tipo assim, não sei, entendeu? Mas eu também concordo com a Vicky, e isso é uma coisa que a gente vem observando na releitura, que é essa questão de que a simpatia e a nomeação caminham extremamente juntas, e talvez o que as una seja um pouco o alar mesmo. Eu fiquei pensando também nesse movimento, nessa mudança de mundo, por conta das portas. Por que existem tantas portas e elas estão tão espalhadas? Eu acho que as portas que a gente tem de entrada e saída do mundo humano para o Fey, elas são desordenadas justamente para impedir a saída da Ludis. Quando a gente vê a rima da Feluriana, ela diz que as pessoas sábias, os homens sábios, eles constroem as casas com as portas enfileiradas. Eu acho que é para facilitar que os Fey, quando entram por uma porta, eles saiam diretamente pela outra. Quando a gente vê que a porta do mundo Fey para o humano, elas estão espalhadas e totalmente desordenadas, como foi na representação pela casa, é justamente para impedir essa passagem entre mundos e talvez uma forma do Yax impedir que a Ludis saísse do mundo Fey e voltasse para o mundo humano. Então, ele estava dificultando a passagem dela entre mundos. Eu estava pensando até para reforçar essa ideia da Letícia de que a força para movimentar aquela coisa vem da própria coisa. Lembra o embate ali entre o Yax e entre o Langri e o Cerritos, que pelo teu nome eu te conecto. Então ele não tira a força dele, ele usa o próprio poder do cara para manter ele daquele jeito. Tanto que o único jeito que o Cerritos encontrou para ele conseguir sair da conexão que estava prendendo ele com o próprio poder dele, ele mudar o nome dele. Porque ele se tornou o Caolho, né? E eu fico pensando, então, se a Ludis, ela tá presa. É porque, assim, é como se ele pegou uma essência dela, conectou o mundo dos Fey, só que ele não capturou a essência dela por completo. Então ela tá presa, uma parte do nome dela em um lado, outra parte no outro. E aí entra naquela questão que a gente viu no Reddit. Ela vira um movimento e ela gera força, porque ela tá em eterno movimento. Para onde tá indo toda essa força que o movimento da Ludis ele tá gerando? Ela tá alimentando quem? Será que o Yax ele não conectou, além de conectá-la com um próprio pedaço do nome, ele não conectou a força do movimento da Ludis com, sei lá, o mundo dos Fey? Será que o mundo dos Fey ele não continua existindo só porque a Ludis está em movimento? Se a Lua parar, um dos mundos deixa de existir? Como se alguém estivesse se alimentando do poder da Lua, ou Vicky? Eu não entendi essa parte. É porque tem uma teoria no Reddit que ela vira um pêndulo. Como ela vira um pêndulo, ela tá sempre gerando energia. E a energia ela não se perde, ela se transforma. E aí eu fiquei me perguntando para onde essa energia tá indo, sabe? Será que essa energia não é usada para manter um dos mundos? Nesse pensamento, parece que a Auri encontrou um jeito de usar essa energia para manter o Foxen aceso, né? Caramba! Muita gente faz juramentos pela Lua e faz as coisas pedindo a Lua. A Feluriana espera a Lua estar da forma correta para fazer alguma coisa. Às vezes não parece ser só ritualístico, parece ter
um poder ali que elas precisam tirar da própria Ludis. E a gente já viu que o Foxen é super importante, né? E isso que o Marcelo falou agora faz todo sentido, né? Com essas conexões. Eu sinto às vezes que... Porque, tipo assim, por exemplo, não é uma certeza, mas quando eu penso nas movimentações da Lua, eu lembro do vaso da Nina, que poderia ser essa energia sendo utilizada para prender o Helix, de alguma maneira. A gente conversou muito sobre isso quando o Silvão fala da teoria dele, né? Que é uma pedra estelar, que faz parte dele mesmo. E às vezes essa pedra estelar, que é essa pedra Loden, que é rica em ferro, pode ser às vezes da mesma natureza que a Lua, ou então elas foram vistas como similares. Eu tô chutando assim, total. Mas eu lembro muito do Helix. O Foxen da Auri, eu não sei se ele é uma luz que vem da energia da Lua, talvez possa ser. Mas eu vejo ele mais como um produto da alquimia dela, que ela deu um nome e ela vê ele como algo além da própria alquimia. Sei lá, eu tive essa sensação. Mas o Foxen oscila com a posição da Lua, né? Mas na verdade eu lembrei agora, a Letícia falou do vaso lá da Nina. Eu não consigo tirar da cabeça que aquilo é um relicário, porque é essa coisa de tratar como um tesouro familiar. E por que o cara ia dizimar quer dizer, não é dizimar, era matar uma família inteira só para reaver. Não é só um vaso. Não é só uma informação do ritual. Tem mais para mim, é um relicário. Não adianta. Marcelo, a Jordana. Como assim um relicário? Que tem alguma coisa lá dentro? Que tá guardando alguma coisa? As próprias cinzas do primeiro corpo do Haliax ou da própria Lyra. Tipo uma urna, então. Uma urna... E faz sentido, né? Porque era um túmulo. Tipo assim, lembrava um túmulo, né? Caraca. Deixa eu ver o que mais. Eu também é basicamente isso. Eu também me lembrei muito da Lua nesse capítulo, né? Porque eu amei como a discussão da releitura, ela tipo assim, ela projeta para outros locais, né? Tipo assim, uma aula de simpatia explica muitas coisas. E isso é muito interessante porque eu acredito muito que o Patrick quer que o mundo dele tenha certo sentido, assim, coesão. A gente já conversou sobre isso e ele vê a simpatia como uma coisa muito coesa. É um preto no branco. A nomeação não é tanto, mas assim, eu gosto dessa ideia de que, tipo, essa ciência que ele tá usando lá, essa ciência barra magia que ele tá usando lá, pode ser exportada para outras coisas. Eu fiquei esse tempo todo procurando nesse capítulo os trechos para confirmar o que a Vicky disse, porque eu concordo com ela sobre o que o Wolf se comportar que nem um babaca nesse capítulo 38 e 39, e não que isso dê razão ao M, mas é a primeira vez em todas as minhas leituras de King Killer, de todos os capítulos, que eu sinto raiva do Kvolf. Tipo, ele é muito, muito arrogante, ele é muito prepotente, ele chega na aula, ele assiste a primeira aula de uma disciplina e ele já julga que ele sabe tudo a respeito e fala assim, isso aqui não é digno da minha atenção, por favor, me passe para frente. Então, assim, eu conheço professores, eu já tive professores que, apesar de discordar, né, eu já tive professores que fariam exatamente algo que o M fez. Ah, você sabe o conteúdo, então vem aqui dar aula no meu lugar, sabe? Tipo, já teve professor que falou isso pra mim, sabe? Então eu não julgo, assim, eu acho que nesse capítulo eu fiquei com mais raiva do que Wolf do que do M, sério, e isso me impressiona muito falar isso, porque eu sempre odiei muito o M. Mas sobre o que vocês estavam falando sobre energia, simpatia, tudo e tal, concordei com quase tudo, só não concordo, eu não vejo tanto essa semelhança de simpatia e nomeação, mas todo o resto eu concordo 100%. Eu também fiquei surpresa de sentir raiva do Kvolt, porque normalmente eu só achava ele um engraçadinho dando uma lição num péssimo professor. Mas nessa releitura eu tô vendo como essa arrogância dele coloca ele em muito mais problemas do que eu via antes.
Meu Deus, como ele é insensato, gente. Ele é insensato o tempo todo. E antes muita coisa eu desculpava, sabe? Eu só achava graça, eu achava ele é lindo, maravilhoso. Agora eu só fico, que ódio, criatura, tu tá dificultando tanto a tua vida. Mas, ô Vicky, que idade tem os teus alunos? Eles têm a idade dele, Marcelo. É por isso que eu digo que ódio. Poderia estar sendo mais Sim, fácil. olha, nesse ponto eu concordo com o Nelson Rodrigues. Jovens envelhecem. Eu acho que essa aula foi o único jeito que o Patrick encontrou de provar o quanto a inteligência do Kvolt cresceu exponencial. Ele mesmo fala, não é PA, é PG. E tipo, qual é a dificuldade? Já tem aquele questionário, ali a prova de admissão. Aquilo ali poderia ter já uma prova de adequação. O cara, eu concordo com o Kvolt. É aula de princípios básicos. Se eu disse, eu já sei os princípios básicos, poxa, acredita em mim. Se na próxima cadeira eu reprovar, aí eu vou ter que voltar. Mas o problema é a maneira como ele resolve as coisas, Marcelo. Porque ele estava no básico em todas as disciplinas. Depois que ele resolveu dessa forma insensata, até o Kilvin mudou ele de aula. Só que ele poderia ter tido um diálogo com o próprio reitor. E ele não resolve as coisas de forma sensata. Ele acha que se ele já sabe, a palavra dele deveria bastar, mas ele só tem 14 anos. A gente tá olhando pro Kvolt recém-chegado na universidade, com 2 camisas, passando fome, um cabelo velho, o menino só usa roupa surrada. Como que você vai olhar para aquele menino maltrapilho e dizer, tá bom, você vai pro avançado, eu acredito que você já sabe de tudo. Quando não dá, sabe? Só que ele não se aceita, ele não se vê como um menino de 14 anos, e aí isso atrapalha a vida dele inteira. Por favor, aos alunos de Tia Vi que estão ouvindo isso, adolescência, Tia Vi ama vocês, tá bom? Desculpa, viu, pelo... Mas e como um pirralho de 14 anos resolve? Ele não resolve conversando, ele resolve atacando. Eu sei, eu só tô aqui como professora, assim, chateadíssima. A sua vida poderia ser mais fácil. Mas tudo bem, já passou. Eu já aceitei que ele vai ser pior ao longo do livro. Quem diria, hein? A Vicky antiquada. E, tipo, essa questão do Kvolt como é que eu explico? Eu não sei se ele sofreu tanto na pele as consequências na infância dele ser um Edena Rue. Mas a gente sabe, e isso é muito interessante, porque tem algumas coisas que é só revelado com o envelhecimento dele, mas são coisas que ele provavelmente aprendeu na infância. Por exemplo, igual o Thales falou, ele já deu o exemplo com o boneco de cera. De onde ele tirou isso? Tipo assim, quem ensinou ele isso? Não sei quem ensinou ele isso. Eu fiquei pensando, tipo assim, ele já não é tão, tipo assim, inocente nesse sentido de quando ele pega, eu sei que é a cera. Não sei se o Ben ensinou isso, porque o Ben, ele era meio cauteloso com o Kvolt. E o Edena Rue, por exemplo, pelo menos a parte que a gente acompanha, tirando a questão lá do prefeito na cidade pequena, eu não sei se ele testemunha outros episódios de humilhação, que possa, tipo assim, gerar nele esse tipo de comportamento em sala de aula e em outras situações, tipo assim, sabe? Agora, quanto à aula, o jeito que ele faz na aula, tipo, eu acredito, gente, que o cérebro dele é tão brilhante, mas assim, é tão brilhante que ele tem essa confiança, tipo assim, sabe? Por exemplo, eu sei que eu sei. E eu não tô nem aí, eu sei, tipo assim, tanto é que ele dá um exemplo genial, super didático, que comprova que ele não sabe só falar, ele sabe demonstrar aquilo que ele sabe, inclusive de uma maneira bem perigosa. Mas assim, enfim, às vezes eu acho que essa confiança de um brilhantismo, assim, sobrenatural, sabe, dele, assim mesmo. Eu, por exemplo, não faria isso jamais, nem se eu soubesse, capaz, porque ele tem um de saber, mas um saber, tipo assim, perdão. Mas só pra falar, eu acho que esse capítulo foi sobre isso. Foi sobre mostrar que ele era genial, mas que ele é insensato. Uhum. E a gente já viu pessoas assim, muito provavelmente. Sim. E que às vezes tem gente que coloca com a melhor defesa o ataque. Sim, tem isso também. E aí isso leva a mais problema? Com certeza. Com certeza. E é por isso que
Mas sabe uma coisa que me incomodou um pouco? E é porque se o Kvolf narrando, desculpa, Vic, perdão, Thales também. Se o Kvolf narrando pro cronista falasse isso, tipo, que vocês falaram, que a Jordana falou agora, que eu era foda mesmo e sabia disso e queria passar por cima do professor, eu ia falar, beleza, de boa. Mas o próprio Kvolf narrando com 20 e tantos anos, ele é babaca, entendeu? Na perspectiva dele, não do adolescente de 14 anos. Se a gente relê, porque assim, a gente escuta o adolescente de 14 anos falando através dos diálogos. Quando é o narrador, é o Kvolf de 20 e tantos anos, a gente tem que lembrar disso. E o narrador é babaca. Tipo assim, babaca quero dizer arrogante, prepotente. Então é isso que me deixa com uma raivinha assim. Mas é o protagonista, né? E a gente adora ele por isso. Eu acho que boa parte do que faz também ele tomar essas decisões insensatas é que quando ele entra no palco, ele esquece que ele não é um protagonista de história. Ele entra no palco atuando e ele age como um personagem heróico das histórias. Só que as consequências dele são na vida real. E aí ele se lasca toda vez. Era exatamente isso que eu ia comentar. Tem um momento que ele tá com uma vela e ele olha pros alunos e olha pro professor e fala, ele não tá sentindo nada. Aí ele vai e aumenta a dose, sabe? Ele vai e aumenta a dose. Tipo assim, eu tô atuando, então ele vai ter que sofrer. Nessa parte que ele faz a conexão dupla, né? Porque já tá conectado a vela só tá usando o fogo da vela, né? Aí começa a usar o fogo da lareira também. Mas eu acho que é isso. Se eu tivesse percebido que só o Kvolf adolescente é babaca, eu não ia ficar puto. Porque aí dá pra entender a insensatez, né? Mas quando eu percebi que o narrador tava sendo puto, o Kvolf de 20 e tantos anos, aí... É o charme dele, Silvão. Ele é assim mesmo. Mas o próprio professor dele era um tanto inconsequente também. Primeira aparição do Ben, ele já nomeou o vento para dar um sustinho no prefeito. E lembra que o Kvolt mesmo fala, ele não o culpem por isso, suas intenções eram boas. E o Ben também fez aquela pergunta super dúbia sobre o pássaro, né? Como você derrubaria aquele pássaro usando a magia? Então ele já estava preparando o Kvolf para o uso prático das coisas na vida, no dia a dia. For atacado, você vai atacá-los. Você não vai deixar ninguém derrubar os seus argumentos, você vai argumentar de volta. Não foi no sentido de, se você tiver errado, você vai... Não, alguém falou com você, rebata. Não, que péssima interpretação dos dois. Péssima interpretação dos dois. Eu vou refrescar a memória do Marcelo, porque o Ben não chamou o vento por nada. Ele chamou o vento porque estava um guarda do prefeito e o prefeito torcendo o braço de um idoso, que no caso era o próprio Ben. E aí, como autodefesa, ele chamou o vento, porque ele é brabíssimo, ele é uma lenda, né? E aí o caso da ave, ele jamais cogitou que o Kvolf ia conectar o ar do pulmão com o da atmosfera. Ele falou assim, não, essa é uma ideia muito retardada, não é possível que a criança vai... Mas é uma criança. Então eu concordo que ele foi inconsequente, mas não que ele estivesse ensinando o Kvolf a, sei lá. Eu queria dizer, eu caí um pouco no pensamento da Letícia de lá atrás, perguntando com quem o Kvolf aprendeu a fazer esse tipo de coisa. No início, antes do Kvolf conectar o pulmão dele com o vento lá de fora, o Ben tava ensinando ele sem parar. Foi depois só que ele parou pra pensar, tipo, não, isso aqui é muito perigoso pra uma criança, eu tenho que dar uma segurada agora. Mas é também... verdade, é verdade. Mas talvez também porque o Ben nunca tenha ensinado uma criança, né? Talvez nunca, né, alguém tinha essa capacidade nessa tão tenra idade. Capítulo 40, no chifre, que é quando o Kvolf é chamado para responder pelos seus atos na aula do Remy e levado para o chifre. E aí tem toda essa argumentação das punições dele e a contra-argumentação dele aí em sua defesa. Eu gosto desse capítulo porque ele fica com medo das consequências. Eu queria falar que a vida do Lauren... Vai, Silvão, vai.
Eu acho que tá com atraso, Vic, porque tá com um delayzinho entre o meu áudio e o seu, sei lá. Só queria falar que a vida do Lauren deve ser a mais chata do mundo, porque o cara fica memorizando o tempo de punição das coisas, cada infração. Não, se o cara roubar uma bala é de uma chicotada ou a 3. Enfim, achei insuportável. Eu acho que essa parte mostra muito aquela questão do Lauren ser um dos Amir. E o trecho que a Letícia disse faz com que eu fique pensando muito nisso, porque mostra que ele acha que se você cometeu uma infração, você vai ser punido de acordo com aquela infração. Não há mais, não há menos. Você vai ser culpado por aquilo. Acabou. Resumindo, Lauren é neutral. Acho que daria mais pra um leal e neutro. Mas ele é leal ao quê? Aos livros dele, só isso. Eu acho que ele é leal ao que acontece. Tipo, não importa porque você estava carregando uma vela, mas você estava com a vela, então você vai ser culpado por estar com a vela. O que te levou a fazer isso não é motivo suficiente para você não ser punido por isso. É igual malfeitoria. Se ele foi condenado por malfeitoria, ele vai sofrer a punição por malfeitoria. Eu acho que é por isso que é ele quem sabe as punições das coisas, porque ele acredita que esse é o sistema de justiça, sabe? Gente, uma pergunta pra vocês. No começo da audiência, digamos assim, os mestres se apresentam, né? O fisiopata mor, não sei o que mor, tal. Aí o Elodin se apresenta por último e o reitor fala assim, o linguista mor. Todos os 8, franziu o seno, perdão, risque isso. Todos os 9 mestres se encontram presentes. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Na minha interpretação foi só que geralmente o Elodin tá tão cagando para o que tá acontecendo que ele não tá presente nas audiências. Então, assim, aí o linguista tava meio que no automático, ele falou 8, não, o Elodin tá aqui, né? Então são 9, desculpa. Foi só isso mesmo ou vocês tiveram outra impressão? Acho que foi só isso mesmo. No final, a contagem, não sei se é erro da tradução, no final ele conta o Elodin como meia pessoa, né? No final, o voto... Não, é ele próprio, eu acho que é ele próprio. Por ele ser o reitor, o voto dele é mais pesado, não é isso? Eu acho que ele conta o Elodin como meia porque Elodin. ele não levantou a mão, na verdade. Tipo, ele nem aprovou a negação, como ele não aprovou a aprovação também. Então, tipo, neutro, tá ligado? Não, o meio... Ele conta como meio pra cada. O meio é porque o voto do reitor vale 1,5. É pra como são... geralmente são pares, como o... o voto de desempate? Meio que assim, foi o que eu entendi. Eu entendi que nem o Marcelo, mas você e o Thales falou outra coisa, sei lá, agora fiquei na ficou dúvida. ambíguo mesmo. Faz sentido. Inclusive, eu não entendi essa parte, porque ele poderia ter votado. Porque, ao mesmo tempo que o Elodin parece que gosta do Kvolf, tipo, ele poderia ter livrado o Kvolf das chicotadas e ele escolheu não livrar. O que eu entendi disso? É que quando eu lembrei das aulas de nomeação dele, que ele fala para os alunos dele que tem que ter experiência de vida, explorar o mundo para despertar a mente adormecida. Então, sei lá, ser chicoteado em público talvez seja uma experiência para despertar a mente da pessoa, sei lá. E ele queria que o Kvolf passasse por isso. É a única explicação que eu consegui encontrar nesse... Ele não pediu pro Elodin, falou pro Kvolf pular, o Silvão? Então o Elodin faz essas coisas, pô. Pede pro Kvolf pular, o Kvolf vai e pula. Eu acho muito engraçada essa parte, porque ele fala que não ensinaria alguém maluco o suficiente pra ouvir tudo que ele diz, tudo que ele fala. Eu acho que o Elodin só deixou o Kvolf ser açoitado pra deixar... porque o Elodin sabe que tem alguma coisa a mais com o Kvolf, pra ver se naquele momento ele despertaria raiva pra fazer alguma coisinha. A raiva que só saiu lá na frente quando quebrou o alaúde. Eu não acho que seja deixar. Eu acho que ele não se importava o suficiente. Ele votou porque o Kvolf era um menino inteligente e que ele poderia ser aprovado no Arcanum. Mas ele não conhecia, nem tinha tido contato suficiente para interferir em algo. O Kilvin interferiu porque ele achou impressionante a habilidade do Kvolf. O Elxadal achou impressionante ele fazer 2 ligações. Eu só acho que eles não tinham contato assim. E os professores... Alguns professores ficaram putos com o Remy, né? Porque
como é que deixa, entrega o cabelo, deixa o menino com um boneco de cera na mão, deixa o menino dar uma aula, né, o aluno. E uma coisa que eu reparei nesse capítulo é que, não sei, eu tenho a impressão de que o Brander, ele deve algum favor pro Remy. É alguma coisa que tem ali, sabe? Porque no finalzinho no finalzinho, o Brander pergunta pro Remy, mas você não tava usando a proteção? E ele fala de um jeito, tipo assim, sabe? Cala a boca, não comenta nada com ninguém, sabe? Favores amorosos. Eu gostei da pronúncia francesa. Da pronúncia francesa do Thales, Brander. Não é Brandeur, é Brander. Eu gosto do início desse capítulo porque o Kvolt fica com medo. Ele finalmente tem um pouco de noção do comportamento dele e do que ele pode causar. Enquanto as pessoas estão, ai, meu herói, ai, legal, o povo tá passando por ele dizendo parabéns, fez aquele cara de trouxa. Quando ele senta com os amigos dele e os amigos dele dizem a realidade pra ele, você foi um idiota, ele começa a ter medo. E eu acho isso excelente pra ele. Ainda logo na sequência desse trecho, claro, lá no final dessa reuniãozinha do chifre, tem ali onde é que tá? Perdi 5:30 a favor da admissão do Kvolt no Arcanum. Moção aprovada. Encerrada a reunião. Que Telo nos proteja a todos os tolos e as crianças. É a segunda vez que essa frase meio ritualística aparece. Isso aí é aquilo que eu comentei lá no grupo, de ser uma referência lá do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Que só teriam a salvação garantida os templários, os cruzados, os tolos e as crianças. Os cruzados, por que voto de, salvação garantida? Porque eles tinham uma norma, jamais recuar em batalha. E o reitor, o Marcelo, nessa frase, ele fala baixinho, né? Ele não quer que todas as pessoas escutem o que ele está dizendo. Provavelmente porque nem todo mundo acredita, então ele fala bem baixinho. Frisa bem que ele fala baixinho. Eu acho curioso essa parte dele falar o nome de Telu e essa parte ritualística como se ele fizesse parte da igreja. E aí eu fico pensando, os mestres da universidade, eles sabem a verdade do mundo? Eles reconhecem, então, Telu como um deus ou Telu como um fei nomeador ou um homem muito poderoso nomeador? Que tipo de relação será que os mestres da universidade têm com Telu e os anjos? Porque a gente vê que pode ser tanto uma relação meio religiosa, né, por conta da igreja teliniana, quanto uma relação de, sei lá, admiração por alguém que é um excelente nomeador. Tem um trecho que quando o Brandeur conversa com o moço Remy, né? Que, cadê seu Gilder? Como é que você não usa mesmo diante de... E ele para de falar, como se eles soubessem que não pudessem falar certas coisas, assim, em determinados ambientes. Não, ele fala, só porque o Kvolt não escuta. É que fecham a porta, na verdade. Entendi. A porta é fechada e o Kvolt para de escutar. Porque a sensação que a gente tem é que parece que tem mais gente que sabe lá dentro do Chandriano e tal, e do Zamir, mas parece que o Kvolt teve a infelicidade de perguntar ou para as pessoas erradas, mas assim, que tem gente lá que sabe de muita verdade, em que inclusive o Remy sabe, o Brandeur em conluio, assim, sabe sim. Eu acho que sabe também. Essa parte do Silvão que ele falou do Eloding, eu acho que eu não tinha pensado nisso, Silvão, de que às vezes ele simplesmente não comparece. Eu acho que faz muito sentido. Na hora que eu tava lendo, é porque assim, os meninos vão falar mais ou menos a cronologia da vida do Eloding mais pra frente, né? Que há 5 anos ele foi reitor, aconteceu alguma coisa, ele enlouqueceu, foi trancado no aluador, né? E tipo assim, eu fiquei pensando se teve
quanto tempo ele ficou lá, eu não me lembro. E aí, tipo assim, se esse tempo, a cadeira ficou vazia. Então, talvez seria esse um pouco, não sei. Eu acho que foi uma coisa que só pra eu comentar o que eu pensei mesmo. Acho que a cadeira de nomeador ficou assim vazia. O reitor só virou reitor daí. O atual reitor, o Herman. Mas foi o quê? 2 anos? Acho que foi isso, se eu não tô enganado. Tanto que ninguém espera que o Elodie participe das coisas ou dê a opinião dele. Tanto que ele nem dá aula no primeiro livro inteiro, né? A única matéria que ele dá é matemática improvável. Horário, todos os horários, lugares, todos os lugares. Eu acho que não tinha... porque não é sempre que tem um cara que é um nomeador, assim, disponível, dando sopa para dar aula. Provável que quando o Kvolt, quer dizer, quando o Elodin aprendeu a nomear foi quando ele bateu o pino da cabeça. Ele provavelmente dava uma outra aula, tipo um retórica, que tipo, é uma cadeira que ninguém quer fazer, tanto que por não ter aluno de retórica, o Remy dá o ensino religioso deles, aquela cadeira sobrando para aquela disciplina só para fechar a carga horária. O que faz eu entender o porquê dele ter lá na frente, lá no Temor do Sábio, sido nomeado reitor. Não por capacidade, mas por ter tempo sobrando. Nossa, isso me pegou muito, porque justamente nesse chifre de agora, todos os mestres parece que não gostam dele. O El Sadal fala, tipo assim, você merecia muito mais do que você teve. O Ariel também, tipo assim, criticou. O Kilvin não gosta dele. O Elodin não gosta, porque ele colocou o quarto dele em chamas no Temor do Sábio. Eu fiquei justamente pensando nisso. Então, e é uma ótima explicação, Marcelo. Porque eu falei, como que um cara desse virou reitor? E outra coisa que eu já pensei é que acho que é justamente isso mesmo. Acho que os outros têm tantas funções especiais, tipo assim, o Kilvin com a oficiaria, o Ariel com a iátrica, e às vezes eu acho que o trabalho deles seria mais importante do que ser reitor. Tipo assim, não sei. Mas eu adorei essa explicação. Faz muito sentido. Alguém quer falar mais alguma coisa desse capítulo? Perdão. Eu só queria falar mais uma coisa, que sobre esse trecho que o Thales e a Jordana comentaram, de quando tá acabando ali o negócio e o Brandeur vai cobrar o M dele não tá usando o Gilder dele, a proteção, né? Ele fica realmente transtornado, tipo, é como se fosse um policial não usando colete à prova de balas, tipo assim, você tá correndo muito perigo. E aí eu lembro de vários trechos que já foram mencionados que por que a malfeitoria é uma coisa tão horrorosa hoje em dia? Porque já foi usada muito antigamente e era um caos, o arcanista matando o arcanista, ou arcanista matando gente inocente, leiga, enfim. Então, aí que surgiu o Gramo, o Gilder, para as pessoas se protegerem, né? Então, e aí junto com isso, por que todos os outros professores odeiam o M, menos o Brandeur? E a indignação do Brandeur com o M de estar desprotegido, tipo assim, será que ele teme a vida do M tá em risco pelos outros professores? Ou por causa, sei lá, do Chandriano? Ou, sei lá, de algum arcanista fora da universidade? Então, por que a vida do M tá em risco, entendeu? Por que ele ficou tão indignado com a ausência do Gilder, sei lá? E outra coisa, parece que ele tá sem o colete à prova de balas no meio de uma guerra, né? Exatamente. Parece que a vida dele tá em risco mesmo. A Letícia falou dos alunos, pode ter os seus alunos, o Levi, o Xandiano, qualquer coisa, né? Não sei. É que, tipo, pra praticar malfeitoria é muito específico, né? Você precisa ter uma gota do sangue do arcanista. Tipo, não é tão simples assim conseguir uma gota do sangue de alguém. E pelo menos os outros professores, eu não acho que eles fariam algo assim, porque o que deve ter de teste pra virar professor na universidade é brincadeira, tá? Eu não acho que, tipo, eles contratariam uma pessoa com esse tipo de... me faltou a palavra agora. Com esse tipo de intenção. Provavelmente algum... Não sei. A hipótese mais provável que o Silvão falou, pelo menos, é algum arcanista fora da universidade.
que já se formou, talvez, não sei. Mas um pequeno descuido já pode acarretar até... Lembra o estrago daquele disquinho de metal que o Kvolt comenta lá no Temor do Sábio? De ferver o sangue da pessoa exatamente. dentro? Eu não acho que seja tão difícil assim, não. Até porque os professores moram todos na universidade, né? Então, por exemplo, o Elodin já invadiu o quarto do M. Então, conseguir fios de cabelo, conseguir coisas... Sabe? Sei lá, eu não acho que seja tão improvável, não. É porque tá pensando Não foi o Elodin que invadiu. Feita diretamente com... Não foi o Elodin que invadiu. O Kvolt abriu a porta pra ele. Pedrinho. É porque pensar em malfeitoria é, tipo, pensar que ele pegou o sangue, colocou num boneco e fez diretamente contra aquela pessoa. Mas se a gente lembrar do Eld, a gente vai ver que existem outras maneiras de praticar malfeitoria que não precisam ter um pedaço daquela pessoa. Então é como se ele tivesse que sempre estar pronto de armadura caso algum ataque aconteça à universidade pelos segredos que a universidade guarda. E não que ter um sangue de alguém é algo tão difícil que impede que ele seja alvo. Mas se o Remy é tão querido pelos outros professores, será que ele confiaria totalmente na boa vontade do Ariel quanto a algum resquício do sangue de algum tratamento dele na Yatka? Não foi isso. Eu acho que sim, eu acho que eles têm um código muito forte entre eles contra a malfeitoria. Mas assim, quando o Kvolf sai da audiência lá, sei lá qual que é o nome, sai do chifre, tá todo mundo comemorando que o M se fudeu, sabe? Que ele foi... não que ele saiu inocentado, mas que ele diminuiu a sentença dele, que agora ele entrou pro Arcanum. Todos os alunos odeiam o M, todos os professores odeiam o M, enfim. Eu não duvido de nada, não. Então, capítulo 41, Sangue de Amigo, que é quando acontece o açoite, né, do Kvolt na praça da universidade. E aí é aquele momento que ele passa um tempo com o Willen, compra a Nauruta e é açoitado. Logo no início desse capítulo eu achei uma referência para Devi, né? Porque eles comentam sobre quem vai fugir de um par de gotas de sangue, de um arcanista e tal. Eu lembrei logo que o Kvolt vai dar um pouco do sangue dele justamente para Devi, né? Eu gosto que a gente vê o Will falando algo que parece o nome da Shireen, né? A balança. E aí eu fiquei muito feliz. Eu disse, olha aí, um nome em outro idioma que ele é semelhante ao que a gente já conhece. E encaixa perfeitamente em quem ela é. O que eu gostei muito desse capítulo é mais ou menos essa parte que a Vicky tá falando, essa questão da linguagem do Will e do Kvolf, um comentando sobre o idioma do outro, e aí o Will explica aquela famosa expressão, como vai estar da Paratinoe, né? Que o Wolf explica pro Will o significado. Que a gente já discutiu isso algumas vezes, eu acho, não lembro se no Discord ou no WhatsApp, que a gente não lembrava exatamente o que significava essa expressão, que é como vai você, como tá seu dia, tudo bem e tal. E eu acho que entre nós, se a gente não perguntar se o outro tá bem desse jeito agora, tem que ser passível de punição. E eu acho muito curioso para ser só uma expressão idiomática assim tão simples. Por quê? Porque o Wolf faz essa pausa e ele olha para o cronista antes do cronista falar qualquer coisa e ele pergunta: How's the road to Tinway? Ele faz questão de fazer essa pergunta para ele. Quando o Iax, ele tá perseguindo a lua, ele faz essa pergunta para o Tekan lá na beira da caverna dele. Ou é o Tekan que pergunta para o Iax. Mas essa frase, ela aparece diversas vezes em contextos muito especiais. Talvez originalmente tivesse um peso muito grande e depois virou algo comum, corriqueiro, né? O não sei, só sei que foi assim? Não, essa própria questão das expressões idiomáticas é engraçado, porque explica para alguém de outro país o porquê a gente, quando quer falar que é realmente pouco de alguma coisa, a gente fala muito pouco. Ou é muito, é pouco? É contraditório, né? É esquisito, você tem razão.
Parem de fazer assim, o Silvão já me traumatizou com muito. Uma coisa que eu notei nesse capítulo foi a, foi a quantidade de pessoas que tinha para assistir ele. Quase 300 pessoas, é muita gente. E outra coisa que eu notei foi que teve 2 momentos que pela voz e pelo olhar o Kvolt foi obedecido. Então, foi a hora que ele foi tentar, o cara foi tentar, tipo assim, amarrar ele pra ele não desmaiar. E aí ele falou, você não vai me amarrar? E aí o cara até deu uma parada assim, que parece muito aquela hora que ele tá chamando o vento pra Dena, e ele fala pro cara, tipo assim, Se afasta. tipo assim, acho que é uma coisa assim, se afasta e o cara obedece. Ele tem muitos esses momentos de que a voz é meio que de comando e as pessoas obedecem. E também o olhar. Quando acaba o açoite dele, o açoite ou açoitamento é a mesma coisa? Acho que pode falar açoitamento. Ele vai, levanta, o cara acha que ele vai cair e ele só olha pro cara e o cara também obedece. E eu achei isso já também uma coisa que chama muita atenção do Kvolt, e talvez, se tivesse um observador atento, talvez notasse que o tom de voz dele seria diferente e a cor do olho também, só não foi narrado pra gente, né? E é importante que o Kvolt frisa, né? Só tem 3 dias que eu tô aqui. Olha a quantidade de coisa que ele já causou em 3 dias. E ele fez amigos que ele vai levar para sempre, né? No caminho dele da universidade. Então, ele construiu essas amizades muito significativas, que ele não tá sozinho na universidade, mas ele também se meteu em encrencas que, pelo amor de Deus, vão marcar o caminho dele por anos. Inimizades que ele também pode levar pra vida inteira. Ambrose quase entrou com uma vela no arquivo, queimou o Remy, entrou no arcano em 3 dias, foi açoitado em 3 dias. E a gente vê mais tarde que isso só cresce depois das histórias dele, porque, tipo, no segundo livro ele já é considerado uma lenda, né? Depois de tudo que acontece. Não, tanto que a comparação ao Kvolt é um elogio e uma maldição, né? Deve ter sido um aluno muito querido. O que será que a Vicky fala desse tipo de aluno? Eu sei que eu devo ter sido terrível, porque não faz muito tempo eu encontrei numa casa de sinuca a professora que era bibliotecária numa escola que eu estudei de 90 a 92. Ou seja, faz tempo. E ela ainda lembrava o meu nome. O que será que os outros professores falavam na hora do intervalo deles? Aqui pra mim o vídeo dela A caiu. Vicky caiu? Eu achei interessante que o senhor fala pra ele tirar a camisa não, manter a camisa porque vai aliviar um pouco a dor. Ele olha pro rapaz, tira a camisa, ele não fala pro rapaz, né? Mas ele tem 2 camisas, eu acho. E é pras pessoas observarem que ele é muito forte, né? Que ele é muito forte, que ele não cai. Não, ele mesmo fala que ele não tem por que estragar uma camisa boa. Assim, dá pra interpretar dos 2 jeitos, porque ele é pobre, só tem 2 camisas, ou porque ele quer se mostrar fodão, né? Porque assim, eu não sinto dor, pode bater mesmo que aqui é aroeira, como diria meu pai, não sei o que isso significa. Mas eu acho que mesmo se ele tivesse camisetas à vontade, ele também deixaria sem, sabe? Ele ficaria sem camisa, porque ele quer se aparecer mesmo, quer dar o showzinho dele, já que ele tá se lascando, né? Pelo menos quer aumentar a fama dele. Não, mas foi uma estratégia boa. Ele mesmo explica pro Ariel depois que, como ele tá sempre sendo julgado por ser o caçulinha da turma, né, Pedrinho? Ele tem que mostrar que ele não é só um rostinho bonito. Aprovo. Capítulo 42, Sem Sangue. Que é quando o Kvolt sai, né, da praça, já com os cortes, e vai para a Iátrica para levar pontos. E aí a gente é introduzido um pouco mais ao Ariel e principalmente a Mola, que é
a única estudante Relar que vai virar elfo que a gente conhece. E ela é ótima, eu adoro ela. Enfim, é isso. Não, eu acho a Mola sensacional. A Mola, ela é justa, né? Ela, tipo assim, ela não faz nada pra beneficiar ninguém. Tanto que ela até ajuda o Kvolt, ela vai lá conversar com a Devi e fala, não, eu conheço a Devi, vamos conversar aqui. A Mola é espetacular. Duas coisas que a minha memória estava me traindo e que nessa releitura me refrescou a memória. É que eu não lembrava que o Arwyl era tão legal, que ele era tão maravilhoso, tanto profissionalmente, como diria o Faustão, né, uma baita pessoa, tanto no profissional quanto no pessoal. E na minha cabeça, o cabelo da Mola era preto, eu jurava, não sei porquê. Enfim, uma besteira. Mas aqui a gente descobre que é loiro e curto, né? Enfim, só isso. E uma coisa que eu percebi é que aqui a gente começa a ver que o corpo do Kvolt tem alguma coisa diferente, né? Que ela comenta que tem alguma coisa no corpo e o Arwyl fala, não, aqui não podemos falar sobre esse tipo de coisa e tal. Ela, não tô falando com relação a isso, tô falando com relação à pele. Deve ser, sei lá, o poder de cicatrização rápida, não sei. Ela fala alguma coisa sobre a pele dele que fica no ar. Mas o próprio, achei até contraditório, porque o Arwyl mesmo tinha elogiado a pele dele, falando que a cicatrização ia ser perfeita, que ia ficar só uma linha pálida, não sei o quê. Aí a Mola faz o mesmo comentário. Então a gente tem esse indício já que a gente vai confirmando ao longo da leitura que o Wolf tem uma constituição diferente mesmo. Tipo, não chega a ser um Wolverine, né, que se regenera totalmente, mas que ele é mais resistente, que ele se cura mais rápido e tal. E se a gente for parar pra pensar o tanto que esse personagem já foi espancado, que já caiu, que já apanhou de todo mundo, desde o pai que até a Vaxê, o que esse cara foi espancado realmente, né? Ele não ter, sei lá, morrido é impressionante. Ele tem uma constituição de gostoso. A Vicky tava quietinha, de repente apareceu, né? Desculpa, eu fui maternar. Mas eu tenho uma coisa para dizer sobre esse momento. É que esse é o primeiro professor da universidade em que ele fala sobre o passado dele e ele diz, né, que ele foi obrigado a se cuidar e que ele se cuidou da melhor forma que ele pôde. E aí isso faz com que o Arwyl ele baixe um pouco das defesas dele, né? Ele diz, tudo bem, eu entendo. Vou te dar uma chance, se você se comportar direitinho e seguir, vem estudar comigo. Que era o que ele deveria ter feito com o outro professor, mas não, só porque ele não gostava do outro professor, ele foi babaca. Não, o Arryl até passa um pano, assim, pra ele, né? Ele começa a proteger ele, esconder algumas informações, assim, pra Mola, por exemplo, que ele quis meio que preservar a parte dessas informações, parece, né? E é isso. O Arryl não conta pra Mola que ele usou na Uruta, né? Eu acho que ele não conta pra Mola pra testar o Ele conhecimento só fala que dela ele tá sedado. como Relar. Ele diz, ele não quer usar. Se ele não quiser, você vai fazer o quê? Você vai forçar o paciente? Ela diz, não, eu vou tentar. Agora, se ele se mover, eu vou agir como eu quiser. Eu acho que ali ele estava sendo mais professor da Mola do que protegendo o povo. Acho que ele tava sendo um pouco dos dois, na verdade, apesar de ser mais professor da Mola no momento. Mas ele quis manter a integridade do Kvolt, pelo que ele disse. Não por não confiar na Mola, mas por saber como os alunos são. E aí a gente entende até o porquê o Arwyl é tão... Tipo, o pessoal comenta que, não, mas pra ser promovido tendo como padrinho o Arwyl são tantos períodos como Elir, mais tantos como Relar, tantos como Elt. Mas, poxa, isso é uma residência de medicina. Tu não resolve 2 semanas. 6 anos estudando. Desculpa, mesmo se tu morar... Sim, mesmo se tu morar dentro do hospital, não vai adiantar. Até porque os alunos eles não ficam o tempo todo observando. Tem um procedimento. Chama o fulano. Chama o próximo da fila. Vai saber de quanto em quanto tempo ela observa um procedimento. E quanto tempo precisa para ela fazer o procedimento. Uma parte que eu adorei desse trecho é que ele pergunta pra Mola, você lavou as mãos antes de vir pra cá? Ela falou, lavei.
Então foi inútil, porque de lá pra cá deve estar tudo sujo de novo, lava de novo. Cara, eu dei tanta risada. Se hoje infecção hospitalar já é coisa braba, imagina naquela época que febre matava. Tinha que mascar casca de árvore para resolver os problemas. Capítulo 43, O Caminho Bruxuleante, que é o Kvothe sai da Iátrica e vai para o arquivo, para entrar pela primeira vez no acervo, só que ele encontra o Ambrose e a Feyla lá. E eles discutem, o Ambrose faz toda a pegadinha, né, vingativa dele com o Kvothe. Kvothe entra com a vela dentro do arquivo, é visto por um escriba, chamam o Lorren tem toda aquela reação dele, ele é banido. E o Ambrose é também punido de certa forma. E aí eles têm umas conversas depois no cercado com os meninos sobre o Ambrose. E é isso. Esse é o resumo, assim, só para quem tá escutando ter uma noção do que aconteceu. Não, esse capítulo acontece tanta coisa. Acontece tanta coisa nesse capítulo que ele chega lá, o Ambrose tá lá tentando dar em cima da Feyla e tal, o Kvothe ensina ele sobre o poema, e o Ambrose vai lá, cobra um talento, dá uma vela pra ele, mas o que eu achei, assim, relendo, eu reli esse trecho até ontem, quando o Kvothe encontra a porta, ele fica como se fosse uma criança num lugar novo, assim, tentando segurar a porta, e a porta parecia até que tinha vida pela descrição, impressionante. Eu só queria falar que a gente aprende como o Ambrose é nojento, né, nesse capítulo, porque mais pra frente, quando o Kvothe volta pro refeitório, ele conversa com o Simon e com o William, e eles explicam pra ele a cagada que ele tinha feito de criar inimizade com o Ambrose. Ele menciona alguns exemplos do que ele já fez com algumas pessoas, e aí ele fala um exemplo do que ele tinha feito com uma mulher que tinha falado que ele tinha prometido, que a mulher saiu espalhando para todo mundo que ele tinha prometido para ela que ia se casar com ela, o que ele fez com a mulher, uma coisa horrorosa, e o que ele tava fazendo com a Feyla ali, o cara é muito nojento. E aí, não sei se a Lê quer falar já, ele tinha reclamado de um trecho, né, desse capítulo no grupo, e eu concordo, quando a Lê reclamou, eu não tinha lido ainda o capítulo, e lendo eu concordo muito com ela. Concordo muito, muito, muito. Você quer falar, Lê? Que eu também nunca tinha reparado, nessa releitura, eu fiquei um pouco grilada com o Patrick mesmo, da forma que ele escreveu esse capítulo. Principalmente com a forma com que o Kvothe foi enganado. Tipo assim, eu achei tipo assim, ele é tão cuidadoso, e ele não foi cuidadoso, ele foi muito repentino, do tipo assim, ele viu que a Feyla precisava de ajuda, ele usa toda a língua afiada dele, toda a inteligência, critica o poema, critica tudo, critica a forma como ele conquista, né, tenta conquistar a Feyla. Ele pega, quando a Feyla abre a porta e sai, de repente o Kvothe do nada fica completamente estúpido, tipo assim, como se fosse assim. E eu fiquei muito grilada com a forma que foi totalmente assim, bruta mesmo, súbita, a forma com que ele simplesmente de uma hora para outra ela saiu, ou seja, foi justamente a deixa perfeita para ele cair na emboscada do Ambrose. Ele começou a não ficar mais, tipo assim, esperto, e isso me frustrou muito, muito mesmo. É isso, assim, que desse trecho, assim, que eu queria falar. Por enquanto é isso que eu vou falar. Depois eu falo mais coisas. E aí, Lê? Será que não foi isso... efeito colateral na luta? Igual lá na frente, em Teimoso Sábio? Não, exatamente, Thales. A gente sabe que é efeito colateral da Naruto, mas assim, eu acho que ficaria melhor. Não sei se a Lê concorda comigo, porque é uma conjunção de coincidências muito grande. Acaba o efeito da Naruto exatamente quando a Feyla sai. Aí não tem mais testemunha para comprovar que o Kvothe é inocente e que o Ambrose passou a perna dele. Então são duas coincidências muito grandes. Acabar o efeito da Naruto e a Feyla sair. Eu acho que ficaria melhor se não tivesse esse efeito rebote da Naruto. Simplesmente o Ambrose fosse um pouco mais ligeiro naquele caso que o Kvothe.
E sei lá, se a Feyla não tivesse na cena, ou se até ela tivesse testemunhado mesmo, mas não fizesse tanta diferença, sem o efeito estupidificante da Naruto, só isso, só o Ambrose ter sido mais ligeiro que ele ter sido ingênuo. Eu acho que ficaria melhor, sabe? Eu concordo com a Lei que foi uma série de coincidências que ficou esquisito. Mas assim, talvez só para ponderar, às vezes o efeito desse amortecimento, né, dessa lentificação da Naruto foi um efeito mais tardio, mas que talvez até essa desinibição dele, como se às vezes ele tivesse até um pouco embriagado, né, mais ligeiro assim, mais inconsequente, também fosse um efeito da Naruto. Não, ele ficou com a mente mais afiada. A Naruto dava a mente mais afiada. Mas é igual o Simon falou, eu sei que é o efeito colateral da Naruto, mas foi o timing do efeito começar que eu achei que poderia, pelo menos assim, ele não saber defender tão bem a Dena. A Feyla já do início, mostrando. Porque, tipo assim, ele defendeu completamente ela bem. Só que foi ela sair de uma vez, assim. Me frustrou bastante. Foi a primeira vez que eu me frustrei. Ele fez isso de forma muito porca mesmo. Foi tipo, vou dar um motivo para o Ambrose ser inimigo dele e ele inimigo do Ambrose. Mas eu acho também que quando ele viu a Feyla lá, ele agiu modo de ataque e vou dar uma forma de deixar a Feyla em segurança. Porque ele não viu o Ambrose como uma ameaça para ele, e sim para ela. A partir do momento que ela saiu de cena, eu acho que ele relaxou porque, ela tá protegida, ele não vai fazer nada comigo porque eu já saí por cima dele e agora ele vai agir igual o restante. Um cachorro que eu chutei vai ficar ali no chão. E aí o Ambrose passou a perna nele porque fez com que ele se sentisse especial, né? O que volta. Enquanto ele acha que ele é o melhor, ele tá tranquilão. Não, e um detalhe bem nesse ponto onde a Vicky parou. O pessoal da universidade é treinado para olhar para uma coisa e realmente ver o quanto o Ambrose foi rápido para perceber que, opa, peraí, ele não tá no 100% dele. Mas isso de querer defender é a mesma coisa que, mesmo o que volte todo alterado lá na poda de ameixa, ele sabe que isso não isso é ou não é um jeito de tratar alguém. Mesmo ele mesmo fazendo a proposta para Feyla tirar a roupa, ele sabe que ele não ia pular em cima dela. É verdade, é exatamente isso. Mas não justifica que o timing do Patrick foi meio preguiçoso mesmo. Foi tipo, agora o efeito vai chegar nesse momento. Normalmente ele constrói tão bem as coisas e enrola a gente tão direitinho que a gente nem sente o momento se aproximando. Ele aproxima de forma sutil. Aqui não, ele foi mais direto. Isso, perfeito. É exatamente isso que a Vicky falou. Eu acho que se algumas páginas antes ele já tivesse dando sinais do efeito colateral da Naruto, ia ficar tudo bem. E o Patrick é tão bom que ele acostuma a gente mal, né? Então qualquer defeitozinho que a gente vê, a gente já toma um soco na boca do estômago, né? Porque é tudo tão perfeito. Poxa, foi o primeiro livro dele. Até que ele errou pouco. Uma outra coisa que eu notei nesse capítulo foi justamente o trecho que eu li. Foi a forma com que o Loren foi tão veemente ao falar de chama, tipo assim, de fogo. A sua mão foi a que segurou o fogo, alguma coisa, a chama. E assim, foi muito, assim, foi muito, quase um gatilho de vingança mesmo. Como se fosse realmente ele se deslocasse para a cidade de Mirtariniel em chamas. E isso foi muito interessante assim de ler. Foi isso que eu reparei. E depois, mais pra frente, eu não vou comentar aqui agora não, mas mais pra frente é falada sobre a sequência de poder em Vintas, que a gente acha que não é importante, né? A gente acha que é só pra situar um pouco o Ambrose, quanto poderoso ele é, mas na verdade tem muito mais coisa lá. E a primeira vez, o Silvio gosta muito de fazer isso, e acho que não foi a primeira vez, mas foi mais uma vez que ele cita da Eônica, que é essa obra ficcional desse mundo que é super famosa.
Pra algum. É o que eu ia falar agora. Até separei o pedacinho, você leu minha mente. Não, agora. mas pode falar, Silvão, foi só uma citação mesmo, assim, só citei. Era a parte que o Lauren tá chegando, né? Que a galera que trabalha ali no arquivo foi chamar ele pra pegar que o Wolf com a mão na botija. E aí nós o encontramos perambulando, explicou o Skibra, com uma vela. O que? Exclamou Ambrose, com a expressão perfeitamente horrorizada. Bem, eu não deixaria entrar. Olhe, veja você mesmo. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Lauren irrompeu o cômodo adentro. Sua expressão normalmente plácida mostrava-se feroz e dura. Comecei a suar frio e pensei no que Tecan escrevera em sua Teofania. Ou seja, não é a Daeônica, né? A Daeônica é mencionada mais pra frente. Mas esse que da Teofania é a primeira vez que fala o título do temor do sábio, gente. E aqui na tradução esquisita do nome do vento tá escrito de outro jeito. Mas é a mesma coisa, ó. Há 3 coisas que todo homem sensato deve saber. O mar durante a borrasca, as noites sem lua e a ira de um homem gentil. Então ele substitui borrasca por mar na tormenta e homem sensato por homem sábio. Mas é isso. Já tá nas novas edições, já tem a correção, Silvão. Já tem a correção. Saquei. E... O Thales mandou um e-mail e pediu para Arqueiro arrumar. Agora, Arqueiro. Fiz mesmo, mandei mesmo. Não, queria comentar que um pouco mais pra frente o Mané comenta que tem 10 ou 12 anos que ninguém tinha sido banido do arquivo. Quem será essa pessoa? Eu tenho palpite. Deixo com vocês. Devi? Exatamente. Não, a Devi saiu há menos tempo. A Devi tem 25 anos. Ela chegou a relar, então ela deve ter entrado na universidade com 18, 19, saiu com 21. Não bate o tempo. Mas, Lê, tu falou da questão do incêndio de Mirtariniel. Eu acho que a ira talvez seja por causa de outro incêndio, o de Caluptena. Com certeza. Boa. Quantos livros foram perdidos? A gente rodou o capítulo inteiro. O início, o fim. E a gente não falou das portas. A porta ficou ali no meio. Ninguém quer falar sobre ela, né? Mas a gente foi girando verdade. assim o capítulo. Acontece tanta coisa. Inclusive as portas de pedra. Eu falei sim. O Thales mencionou superficialmente em defesa do Thales. Então, mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre as portas ou eu posso falar? Eu quero. Eu queria falar que a porta ela é feita de pedra cinzenta e de placas de cobre, né? Porque o cobre é super importante nessa história. Tanto o cobre quanto o metal. Quanto o ferro. Porque o cobre, ele não pode ser nomeado, né? Ele tem essa propriedade interessante, que é super interessante para essa mitologia, onde existe a nomeação. Então ele tem um efeito meio que isolante de nomeadores, né? E tanto defensivo quanto para aprisionar um possível nomeador. Tanto por isso que no quarto do Elodino Aluadouro as paredes eram entremeadas de fios de cobre, para que ele não pudesse nomear e quebrar a parede. Claro que aí dá a entender que ou na época que ele conseguiu fazer isso, a parede não foi bem construída o suficiente para ser imune a ele, ou que ele é tão fodão, um Elodinho poderoso, que ele deu um jeito de nomear até o próprio cobre, sei lá. Mas enfim, e aí no prelúdio de Doors of Stones tem um trecho lá que fala sobre a hospedaria do Kvolf, que ele fala que as fechaduras são de cobre também. E enfim, tem vários, se eu não me engano tem um Amir no vaso da Nina que usa um escudo de cobre. Então assim, tem vários contextos em que o cobre aparece. Tem uma polêmica da constituição da espada do Taborlin também, não é? Diz que é de cobre ou não de cobre. Verdade. E uma das fechaduras do baú do Kvolf é de cobre também. Uma de cobre, uma de ferro e uma de prata. Então talvez você possa interpretar que seja um baú à prova de nomeadores e à prova de seres faéricos, e aí a prata eu não sei onde entra nisso. Não sei pra que serve a prata, mas enfim. Lobisomem. Sim, uma das fechaduras. Eu não lembro de prata. Eu tenho uma coisa a dizer sobre as portas de pedra que eu notei só nessa releitura. Que eu acho que as portas de pedra são a terceira fechadura.
Se a gente for parar para pensar, a universidade ela é a primeira porta de entrada. Entrar dentro do arquivo é a segunda, porque menciona que o arquivo ele é feito todos de Greystones, ele é feito de marco do percurso. E a porta de pedra dentro do arquivo, ela também é feita de marco do percurso e ela é feita com cobre. Toda vez que eu penso agora nessa estrutura, eu penso como a universidade, a primeira tranca, o arquivo, a segunda, e as portas de pedra, a terceira proteção. Porque parece que até para atravessar a universidade você passa por marcos do percurso e toda aquela ponte que talvez ela seja para manter os Fey do lado de fora. Feitas de marco do percurso ou feita daquela mesma pedra cinzenta lá da casa lá em Trebon? Eu acho que no fim, tudo que é pedra cinzenta vai ser marco do percurso. É algo que é poderoso. O marco do percurso ele é uma porta. Ele marca uma entrada e uma saída. Mas eu acho que se feito do mesmo material, ele tem alguma ligação com magia e o mundo encantado. Talvez ele não seja uma porta entre os mundos, mas talvez ele seja algo para manter ou para fora ou para dentro. Quem mais lembra de Stonehenge quando fala dos marcos do percurso? É impossível não lembrar, né? É impossível não lembrar. Gente, acabei de olhar aqui, é uma fechadura de cobre, uma de ferro e uma que não pode ser vista. Eu tinha esquecido. Então não sei de onde eu tirei, que era de prata. São 100 lobisomens. 100 lobisomens. Vou ler o trecho da questão de Vintas, rapidinho. Ele não é desses nobres que passam 1 ou 2 períodos aqui como amadores e depois vão embora. Faz anos que está na universidade e chegou a relar. E também não é o 7º filho. É o herdeiro primogênito. O pai dele é um dos 12 homens mais poderosos de toda Vintas. Na verdade, ele é o 16º na linhagem dos pares. Disse Simon com ar prático. Você tem a família real, e eu aqui entre parênteses são os Calantes, né? Depois os príncipes regentes, o Maer Alveron, a duquesa Samista, Aculius e Melion Lecles. Foi parando de falar sob o olhar raivoso de Manet. É isso. E uma coisa, só um parênteses, né? Que se o Aculius... Já rolou essa questão no Reddit de que o Aculius seria o avô do Kvold. É porque como eles não falam Aculius Lecles e Melion Lecles, dão a entender de que o Aculius tem o mesmo sobrenome que a Melion. Então o Aculius também seria um Lecles. Aí rola isso também. E você sabe o que é Aculius, né? É o espinho da rosa. Nossa! Caraca, hein? Aulas, Jordana, aulas. Então é pra isso que leitores do Nome do Vento se formam. Mas tudo é referência. Tudo é bagagem. A própria referência... Que nem, mas não rima porque é ritmo saltitante. No Brasil a gente teve muito de ritmo saltitante na época do parnasianismo, né? É só ter paciência pra ler aquela bosta. E eles já colocaram a Melion logo no começo do livro, né? Logo no começo do livro, tipo, eu não lembrava. Relendo agora que eu grifei o nome dela logo no começo. E lá no final vai ser muito importante. Assim como o Willan, ele menciona o marionetista também. E aí a gente só conhece essas pessoas depois. Uma coisa muito legal desse capítulo é que o Kvold, ele vê a porta e ele diz assim, essa não era uma porta para abrir, era uma porta para ficar fechada. Aí o que ele faz? Ele tenta abrir a porta, ele empurra, ele olha na brecha. Gente, é um pouco difícil defender ele às vezes. Nesse trecho, exatamente. É difícil defender a impulsão, né, do Kvold, mas nesse trecho eu lembrei da Auri, porque ela escuta as coisas, né? Imagina se ela chega ali e põe o ouvido, sabe? Ele diz assim, eu queria tanto entrar que eu senti o sabor da vontade na minha boca. Imagina, gente, ele não pode entrar ali, é uma porta que é pra ficar fechada e ele tá pra morrer porque ele precisa entrar lá dentro pra saber o que tem lá. Mas o que acontece quando tu diz pra uma criança que ela não pode mexer num objeto? O Kvold tá com 15 anos, 1 mais 5 é 6? 6 anos é 6 anos, qualquer criança faz merda. Vou perguntar pro meu, se eu disser pra ele não mexer, se ele vai mexer, Marcelo. Você vai ver a resposta. É óbvio que vai ser um não vai mexer, mas escondido ele vai mexer. Exatamente igual ao Kvold.
Você vai receber um não, mãe? Eu jamais faria isso. Você vira as costas e ele tá mexendo. Por que será que ela me mandou não mexer? O que será que acontece se eu mexer? Capítulo 44, o vidro ardente, que é a visita que o Kvolf vai fazer na artificiaria, que o Kilvin tinha pedido para o Kvolf visitar a artificiaria. E lá ele conhece as famosas lâmpadas do Kilvin, que é a tentativa dele de construir uma lâmpada de combustão eterna. E no final do capítulo, a gente tem os meninos, os amigos, dando os conselhos para o Kvolf de qual professor ele iria atrás para conseguir o patrocínio de mudança, né, de ascensão aí de Elir para Relar. E eles acabam tropeçando no Elodin. Sempre que eu vejo o Kvolf lá com o Kilvin, o Letícia, eu lembro daquilo que você comentou sobre o vidro ter trincado porque tinha alguém perto, sabe? Eu sempre quando eu vejo o Kvolf conversando com o Kilvin, eu lembro disso. E o nome do capítulo também, o vidro ardente, caramba, sabe? Eu sempre vou lembrar daquela teoria que você comentou. Algumas coisas que eu notei, mas eu não anotei, foram as cores da lâmpada, né? Das lâmpadas, né? Que tem muita gente que relaciona as cores da lâmpada com várias coisas que acontecem com o Kvolf. Então, por exemplo, a própria lâmpada que ele sugeriu com lítio era uma lâmpada verde e cinza, que são as cores do Barão de Greyfallow. Tem alguma lâmpada que são duplas, são gêmeas, uma é azul e a outra é alaranjada. Então tem muitas coisas que chamam a atenção. Eu acho que é isso. E depois, assim, só a nível de curiosidade, ele fala das mãos dos Seáldaros, né? Que são os que constroem as lâmpadas aí dos Seáldicos. Por que azul e laranja? Tipo Chandriano e Kvolf, tipo assim, sabe? É isso. Depois eu vou tentar lembrar de outras aqui, porque eu não tô lembrando. Mas nessas teorias das cores das lâmpadas, o pessoal ficou meio neurótico, porque tudo... é chama azul, é o Chandriano. Pô, a gente já sabe de 2 jeitos sem Chandriano que tem chama azul. Tanto o fogo daquele dragão nerfado lá. Não vem dizer, é um Dracos. É um dragão. Nerfado até o talo, mas continua sendo um dragão. E uma lâmpada de simpatia que é usada aquele alcatrão de osso. Não é só, azul, Chandriano. Não precisa ser tudo isso. Não, e achei engraçado no final ele falando que precisava do eremita louco, né? Precisava achar uma história de um eremita louco e tal, e acabou esbarrando no Elodie no finalzinho desse capítulo. Uma outra coisa que depois que ele sai da oficiaria e volta para os meninos no cercado, eles vão conversando. Eu não sei se, na verdade, eu acho que não é no cercado, né? É na Anchors. Na verdade, eu não me lembro, gente. Deixa eu ver aqui. Depois eu corto essa parte. Eles estão falando sobre os professores pro Kvolf? Na Anchors. É na Anchors, né? Na Anchors, outra coisa que é interessante, né? Que, tipo assim, a Anchors vai surgir ali com um grande suporte do Kvolf, financeiro pro Kvolf. Inclusive, eu não lembrei de comentar, né? Que eu falei pros meninos, cheguei a comentar que o Ambrose, eu acho que é o cara que mais tira dinheiro do Kvolf de sempre, né? Tipo assim, ele tirou o dinheiro do Kvolf lá dos menos 3 talentos, já tirou 1 talento, e ele sempre, tipo, acabou com o patrocínio do Kvolf, enfim. Mas quebrou a Audi. Exatamente. E essa questão, por exemplo, dos meninos comentarem sobre o Elodin, né? Aí a gente começa a ter essa noção histórica do Elodin, né? Foi acho que foi o aluno mais jovem a ingressar na faculdade. Foi o aluno mais jovem a se virar arcanista. Depois ele ainda se tornou guildeiro e foi o mais jovem reitor que já existiu. E tem aquela teoria de que o Elodin é um Fey, né? Ou pelo menos ele tem sangue Fey. E eu tava reouvindo o audiolivro do Bash, e quando ele responde pra acho que ele chama Costrel, a criança, que ele conversa lá na Árvore Reluzente. E ele fala que os Feys se atraem por certas coisas antigas, que tem, tipo, pedra, rio, vento.
E eu lembrei na hora do Eloding, na verdade mesmo. Dessa questão, já que talvez ele foi atraído pela universidade por esses motivos. E outra coisa que a gente notou e a gente conversou foi o Savoy. Então, a gente já conversou que o Savoy, ele é de uma família de Modegana muito antiga, que provavelmente carrega as histórias do mundo e as riquezas do mundo de uma maneira bastante profunda, e ele finaliza o capítulo saindo e pedindo desculpas para os meninos porque ele tinha um encontro. E aí foi o que eu falei para os meninos. Gente, a gente sabe que uma pessoa que ele vai encontrar é a Dena. Ela vai ser o date dele, nossa, que assim, o encontro dele na eólica, quando o Kvolt canta para pegar a gaita de tubos. E aí eu pensei, gente, e se essa menina que ele saiu hoje é a Dena? Porque se for a Dena, não deu tempo de ela ir para Anilem e voltar. Porque a gente fez mais ou menos uma projeção no mapa, e que se o Kvolt demorou 4 dias de Tarbean para Inri, ela demoraria, assim, muito mais de uma onzena, às vezes mais de uma onzena, para ir para Anilem e voltar. Então, entraria nesse fato. Se ela for o encontro do Savoy hoje, ela não foi para Anilem. Ela permaneceu lá. Anilem não é tão longe assim. Lembra que o Kvolt, ele a cavalo, ele fez 120 quilômetros em meio dia. Anilem, ela dizia que ficava a 11 dias, né? Mas era 11... só ficou meio... Não ficou bem explicado se era 11 dias de Imri ou 11 dias de Tarbin. E o Kvolt falou lá no começo do livro que num dia bom, uma caravana anda até 30 quilômetros. 11 dias vai dar 330. Tipo, seria 2 dias a cavalo, se ela precisasse mesmo voltar. E nem sempre as saídas dela são saídas de carruagem. Volta e meia ela sai meio fugida mesmo. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse capítulo? Só que a gente criticou muito o Kvolf no primeiro capítulo por ele ser babaca lá no M, por ele ser muito prepotente. E aqui o Kylvin vai meio que na mão contrária, porque ele assume pro Kvolf que lá na prova de admissão dele, ele teve a ideia que o Kylvin demorou 10 anos para ter sobre uma lamparina de combustão que dura muito tempo. E, tipo assim, ele meio que dá combustível pra essa arrogância do Kvolf, né? Tipo assim, não, esse moleque é foda mesmo, tanto é que eu demorei 10 anos pra pesquisar o que ele falou ali de bate-pronto na entrevista. Enfim. Ele também elogia as mãos do Kvolt e diz que são as mãos perfeitas para trabalhar ali. E ele dá uma oportunidade, né? Eu não acho que ele esteja elogiando o Kvolt ser babaca, e sim o conhecimento que ele tem levando para um caminho que ele acha que vai ser bom. Até porque ele nota que o Kvolt não tem experiência para fazer as runas avançadas. Não, você é muito insensato aí. Eu não quis dizer que o Kylvin falou assim, parabéns por ser um otário. Eu quis dizer assim, que ele acariciou o ego do Kvolf, tipo, pô, eu demorei 10 anos pra ter essa ideia, você teve... Quando a Letícia e a Jordana leram esse capítulo pela primeira vez, elas comentaram que, mas o Kylvin fez uma pergunta fácil para ele. Os professores ficaram meio aturdidos, não por ser fácil, mas por ele ter perguntado uma coisa que era a meta de pesquisa dele. Perdão. Engraçado é que anteriormente, no livro, a gente não vê essa obsessão do Kvolt com a mão, né? Não sei se isso é uma coisa de Edenaru ou se é alguma coisa de quem toca instrumento, mas parece que essa noção vai sendo reforçada, né, depois de que as mãos são super preciosas, assim, e depois ele vai pesando a mão nessa crença, né, mas aí o Kylvin já começa a jogar uma coisa para alimentar ainda mais essa noção de que as mãos tem alguma parada assim muito especial, né. Mas o próprio assunto das mãos dele ficou meio em stand-by.
porque desde que ele chegou em Tarbina, ele tá sem alaúde, e ele foi para a universidade não pensando em trabalhar na Iátrica, ele foi pensando só em estudar. Aí ele viu a utilidade das mãos quando veio a oportunidade de fazer um estágio na Iátrica. E é muito bizarro como nesses trechos parece que ele esqueceu da música completamente. Eu acho que ele esconde tanto dentro da própria cabeça dele para ele não sentir a dor da falta da música que, meu Deus, fica inexistente. Eu queria ler um trecho do Savoy na hora que ele tá se despedindo. Ele fala assim: vocês são bons amigos e uma boa companhia, disse Savoy, mas nenhum de vocês é mulher, e com possível exceção do Simon, nenhum é encantador. Francamente, qual de vocês deixaria de pensar uns nos outros se houvesse uma dama esperando? Enfim, um climinha. Você pulou a parte da piscadela pra ele. Desculpa, porque... exatamente. O Sim dá uma piscadinha pro Savoy. É ótimo. Mas os dois fazem aula de alquimia junto. Então eles já têm uma amizade a ponto de ter essas galinhagens. É normal entre amigos de longa data. É porque, tipo, o Kvolt tá há 3 dias na universidade. Os meninos já estão há 2 anos, assim, no mínimo. Então eles já têm toda uma intimidade entre eles que o Ruivinho tá chegando agora, né? Do nada, e já tá chegando, pegando aí um lugar de prestígio. E se a gente parar pra pensar, o Kvolt, na época da trupe, não tinha tanta criança da idade dele que acompanhava ele nas viagens, né? E na época de Tarbean, era ele por ele mesmo. Ele tinha contato, assim, com as outras crianças do Trepes, mas era uma coisa muito, né, casual, assim. Ele sempre teve amizade com pessoas mais velhas, que eram seus professores de maneira direta ou indireta, ou então não tinha. Uhum. Primeira vez que ele tá estabelecendo contato, assim, com gente da idade dele, mais ou menos, né? No tempo da trupe era até meio proibido ele brincar com as crianças da cidade. Ele saía meio fugido. Pode. É porque era arriscado, né, tipo assim, era arriscado o jogo virar muito pro Zedenaru, tipo assim. Uhum. E talvez, assim, até por isso que ele não tinha uma noção de ser muito diferente, né? E talvez até a família dele não tinha uma noção dele ser muito diferente. É engraçado quando às vezes a gente vê criança, assim, principalmente na época da pandemia, que, né, eles não tinham muito contato com criança, ou então criança que às vezes filho de alguém mais velho, que não tem muito contato com outras crianças, e os pais vão perceber, assim, depois de muito tempo que o menino não é tão normal, assim. No caso dele, normal para algum caso de ser excepcional. Você fala porque, né? não tinham como comparar o Kvolt com outra criança. Não tem muito parâmetro de normalidade. Não reparavam assim. que ele era muito fora da curva. Muito genial, né? Tanto que é o Ben que aponta essa diferença e essa genialidade nele. Eles dizem, vocês já prestaram atenção como o filho de vocês é diferente dos outros? E aí eles começam a se tocar, é mesmo, ele faz as coisas mais ligeiro. Mas o Ben mesmo fala que isso vem em parte de viver num meio de gente tão mais pra frente, né? Ele mesmo comenta que o assunto das crianças da idade do Kvolt é ver competição de quantas vezes faz uma pedra quicar na água. E se ele tivesse quicado a pedra e a pedra batida na cabeça dele, talvez ele tivesse um pouco mais no lugar, né? Mas saúde, né? Vai quicar a pedra na água. É que a primeira vez que o Kvolt teve um choque de realidade foi quando ele tentou derrubar o pássaro. Faltou, como ele estava tão na frente, ele precisou de uma coisa muito, muito grande para encontrar o primeiro desafio para ele. Então, vamos para o capítulo 45, Interlúdio, uma história de taberna, que é justamente quando o Kvolt conversa com o cronista e com o Bashi da diferença de uma história narrativa, ficcional, para a história dele, que seria a realidade, né? Que as coisas não são tão bem encaixadas, assim, de que ele não podia voltar para o Ben, mas que algumas coisas, às vezes, elas se coincidiam. Enfim, é isso.
muito tempo atrás eu tinha visto uma crítica sobre O Nome do Vento. E eu não sei por que eu faço isso. É meio que uma própria tortura, assim. Eu fico me torturando vendo essas críticas, porque eu li o livro, sei lá, 10 vezes e a pessoa leu uma. E aí é claro que eu vou ficar com raiva da pessoa, né? Mas enfim, a crítica que a pessoa fazia é que porque o Patrick gastava muito tempo com amenidades. Tipo assim, o Wolf, quando ele fica pesquisando sobre como fazer o gramo, sabe, lá no Temor do Sábio, ou quando conta essas histórias paralelas, ou quando fica falando sobre a moeda, sabe, quando fica falando sobre a ficiaria, aprendendo coisas sobre a ficiaria, ao invés de fazer a história correr. Aí a pessoa fala assim, ao invés de um livro de 600 e de 900 páginas, podia ter de 400 e 500 e 300 páginas, sei lá. E é mais ou menos por isso que fala nesse capítulo agora. Não é uma história da vida, tipo, de conto de fada. A intenção do Patrick é que fosse uma história da vida real, né? Então, muitas vezes nas nossas vidas a gente faz coisas inúteis, faz coisas que não fazem sentido pro andamento das coisas importantes da vida mesmo. A gente faz muita coisa inútil. Eu acho que tem muito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Patrick tenta... ele é safado nesse capítulo aqui, porque ele fala assim, não, a minha história de fantasia é diferente das outras. Não é uma história clichê, que o menininho perdeu os pais e que vai encontrar um mestre fodão na floresta e vai se vingar do seu vilão. Mas, ao mesmo tempo, meio que né? A gente não sabe. Ele não vai atrás do... A gente não sabe se ele vai atrás do Chandriano, se vai encontrar... Ele tá indo, né? Mas não sabe se ele vai encontrar e se vai derrotar. Mas ele tem o Ben, ele tem a Vacher no futuro, tem a Sherrin. Então é um menininho que perdeu os pais e tem os mestres, né? Pra sair na jornada dele. Então, o Patrick tentou falar que a história dele não é clichê, mas né? A gente sabe que é. Eu acho que o Patrick ele usou esses recursos na própria revisão de ir acrescentando esses elementos na história só para não ficar muito aquela coisa de aquele Deus ex machina, não ficar tipo, surgiu essa informação do nada. Não, tudo teve uma origem anterior, tudo já foi citado anteriormente. Eu gosto muito desse capítulo porque ele fala novamente como o fim da história dele é o presente, né? Ele diz, a gente já sabe como termina exatamente onde nós estamos aqui agora. Termina aqui no marco do percurso e não é um fim feliz. Ele também fala sobre como ele teve muitos momentos de tristeza relacionados à família e são momentos que nós não vemos. Ele esconde, às vezes, essa própria tristeza relacionada à família. A gente vê quando ele tá dopado lá da poda de ameixa e ele tem aquele momento com a Aurim, que ele chora e sofre muito. De resto, todos esses momentos ele esconde da gente. Ele mostra quando ele passa por tristeza física, ele mostra, sei lá, ser decepcionado pelos outros, ele mostra quando ele briga, ele mostra os caminhos e as coisas que dão errado nas ações dele, mas ele raramente fala de quando ele tá triste. É igual quando ele chora no primeiro interlúdio, um dos primeiros, que ele chora atrás de casa, escondido de todo mundo, e ele diz, não, deixa esse espaço ali, ele chorou. É igual quando ele chora depois da música. Se o Covolto precisou daquele momento, vamos dar a ele. Ele se dá esses momentos de privacidade nos momentos de fraqueza dele. Ou seja, a gente volta que o tempo todo na universidade o Covolto está atuando. E eu acho que é quando ele toca a música que ele sai um pouco da atuação. O momento dele com a música, eu acho que é uma coisa tão crua que ele mostra a própria essência toda vez que ele tá no papel do bardo, que é um papel que talvez seja o único papel que seja dele de verdade. Tu notou que ele, mesmo quando ele ia fazer as apresentações desobrigadas lá na eólica, ele nunca usava do recurso do coração de pedra? Vai soar meio coisa de músico apaixonado, mas não tem como desligar o coração para tocar. É exatamente quando ele toca para o pessoal, né? No Aden, ele mostra quem ele é de verdade. Pro pessoal não, né, Vic? Pra Vachete. Fofo.
Nesse trecho do interlúdio eu achei interessante que ele fala que ele fez inimigos mais perigosos para ele do que qualquer componente do Chandriano. Achei meio pesado. Eu acho, Thales, que é no sentido de serem inimigos reais e estarem perto dele. O Chandriano é um inimigo que não causa mal a ele. Não tem como o Chandriano chegar onde ele tá. Inimigos reais do dia a dia, do nosso cotidiano, eles são muito mais perigosos do que inimigos lendários. É meio que a diferença entre um inimigo e um antagonista. Fazendo novamente referência a Harry Potter, é a diferença entre o Voldemort e o Draco. O Marcelo estava dizendo que o Draco é maravilhoso, que ele nunca fez nada de errado. Mentira. Tá vendo que tá mentindo pra você. O erro dele também foi mamar demais. Isso que não dá, viu? E o Silvio saiu da chamada e perdeu esse momento. Voltou. Silvio, está nos ouvindo? Silvio, sua câmera tá ligada. Silvio parecia que tava feito de sombras ali, do nada apareceu algo esquisito ali. É, Feriniel, Feluriana, isso. Que isso, rapaz? E essa foi a primeira vez que... Não a primeira, né? Mas assim, que ele assumiu, né? Tipo assim, nossa, eu acho que essa foi as primeiras histórias, né? As primeiras histórias que devem ter contado de mim. E foi o primeiro nome que ele recebe veio daí, dessa história, desses capítulos que a gente leu, o Sem Sangue, né? Mais pra frente ele já vai ganhar uns outros, o Arcano, porque... Dando um spoiler da questão de que ele vai virar um excelente aluno do Elxadal. Eu adoro o Elxadal, inclusive. E a questão dele assumir, né? E aí ele vai introduzir. O Kvolt, às vezes, usa os interlúdios para introduzir o que vem por aí, né? Não, igual a gente já comentou já dele introduzir as mulheres, né? A Dena, a Devi, a Áurea, a música. Ele vai introduzir agora esse mestre ermitão dele. Que, no caso... O próximo capítulo já começa com ele descrevendo o Eloding. É o mestre Yoda. Eu queria falar que eu tava rindo porque a Jojo tá vendo o reflexo dela e tá assim, olha o meu músculo. Linda, musculosa! O Eloding, ele é sensacional, né, cara? Tipo, vem o Eloding... O que é isso, Jordana? Vem o... Eu gosto muito do Eloding e depois eu gosto muito do Kilvin, né? Mas o Eloding não tem como, cara. Você lê a primeira vez, você já gosta dele de cara. Um malucão assim, era... Não sei, eu acho que eu ficaria na dúvida entre aprender com o Eloding e com o Kilvin, porque eu gosto dessas coisas de flecha, de lâmpada e tal, mas o Eloding é muito bom. Pro Eloding virar o Yoda, só falta falar só falta explicar com a ordem das palavras misturadas. Eu lembro que quando ele apareceu e ele falou com o Kvolt, e o Kvolt descreveu como se o Eloding estivesse falando com o ser dentro do Kvolt. Aquilo ali, eu achei sensacional aquilo. Sempre quando o Eloding fala, parece que a voz dele reverbera, né? É diferente a voz. Uma coisa que... Só comentário sobre esses... Não esse interlúdio, mas os interlúdios no geral. Eu fico indignado com... Não, indignado, mas... Eu não gosto de usar a palavra hospedeiro. Porque, sei lá, hospedeiro lembra doença. Pensa, então, não é hospedaria. Fala estalagem, estalajadeiro, mais simples. Instaladeiro, taverneiro... Tem uma infinidade de... É que taverna é um boteco, né? Não tem lugar pra dormir. Depende. Vai ver, ele é mesmo um hospedeiro, né? Tá hospedando, sei lá, um fei dentro dele, um troca... Tem essa teoria também. Porque ele pode ter trazido alguma coisinha quando ele saiu de lá. Por que será que a Feluriana deixou ele sair? Ou melhor, por que será que os Siths deixaram ele sair tão fácil depois de conversar com o Kfei? Ele é um homem-mãe, Marcelo. Ele trouxe um filho dentro dele. Jordana amou. Eu ia falar isso. Virou bagunça já.
Até falando nos Siths, qual é a função deles? É não deixar ninguém chegar perto do E matar todos que chegarem. Sim, por que será que eles estão... que toda hora tem alguém chegando lá? Eles não estão executando muito bem a função deles. Então, é uma boa pergunta do porquê eles não mataram o Kvolt também, no momento. Porque, tipo, é pra eles guardarem os arredores do Kitai, eu imagino, pelo menos. Porque é assim que você se protege algo. Mas, tipo, ele só andou pelo campo e começou a ver. E, tipo, ele seguiu as... Eu não lembro como tá a descrição, mas ele seguiu as... Ele achava que eram flores, as borboletas mortas. Junto com todo aquele vento, e daí depois que ele chegou perto, ele viu que eram borboletas e, tipo, que estavam morrendo sem parar. Mas a gente não vê nenhuma menção a nada diferente, além do, tipo, da própria aura do Kitai e, tipo, o modo como ele fala, que atinge as pessoas. Mas teve mó galera que já encontrou com o Kitai pra tomar péssimas decisões, e o povo continuou aí mudando o curso do mundo deles lá, né? O Kvolt não foi o primeiro. E eu acho que é a maneira que o mundo se move, né? Tem que ter aquela pessoa que vai encontrar o Kitai, que vai tomar alguma atitude que vai mudar o mundo e a forma como as coisas estão acontecendo. Até isso faz pensar uma coisa de... o Elodin tem sangue encantado, o Kvolt provavelmente tem, porque se o Yax foi o primeiro Lechless, então ele tem lá 30 milhões de avos, tem ali um pedacinho de sangue encantado. E a Feluriana já fez presentes para mais de uma pessoa que saiu de lá. Será que não vem, então, os humanos normais que entram no Fey morrem, mas os que têm alguma coisa de Fey conseguem sair? Falando dos Fey, sempre é um pouco imprevisível, né? Não tem como saber qual é o critério. No caso da Feluriana, ela queria que ele cantasse sobre ela e falasse sobre ela, e fez ele prometer voltar. Mas eu acho que, não sei. É isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo episódio. Até! Até, tchau, tchau. Fiquem com o Pelu. Tchau, galera. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.